Vamos agora ao PET 4, né? E eu vou falar um pouco das questões da primeira semana. A questão número 1, olha só. Use uma calculadora e determine a medida aproximada do diâmetro da Lua em quilômetros, sabendo que a medida aproximada do diâmetro da Terra é de 12.760 quilômetros e a medida do diâmetro da Lua é 3/11 da medida do diâmetro da Terra. Então, a informação que eles nos deram foi o quê? Que 3 partes de 11 da medida da Terra é igual, da medida do diâmetro da Terra é igual ao diâmetro da Lua. Então, o que vocês vão ter que fazer para descobrir o diâmetro da Lua? Vocês vão pegar esse valor aqui do diâmetro da Terra e vai dividir em 11 partes iguais, que é como está escrito aqui. Dessas 11 partes que você dividir, vai dar um valor, né? Então, quantas partes que você vai ter que pegar? 3 partes, que é aqui o que está no meu numerador. Então, eu vou pegar esse valor, vou dividir por 11 e vou multiplicar por 3. Continuando aqui, na questão número 2, tá falando o seguinte: as figuras 1, 2 e 3, respectivamente, um retângulo, um quadrado e outro quadrado, cada uma dessas figuras estão divididas em quadradinhos iguais. Então, aqui todas foram divididas uma proporção semelhante. Tá perguntando qual das alternativas abaixo apresenta as frações correspondentes à parte sombreada de cada figura. Então, o que a gente primeiro tem que entender? Se eu quero, vamos aqui focar na figura número 1. Se eu quero qual a parte correspondente dessa parte sombreada aqui de azul em relação ao todo, primeiro eu tenho que saber quanto que vale o todo. Aqui, o todo vale quanto? Vamos contar quantos quadradinhos no total tem aqui. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 3 vezes 6, 18. Então, eu sei que eu tenho um total de 18. O total, ele sempre vai ficar aqui, olha, no denominador. Então, eu vou representar aqui 18. E qual que é a parte que está sombreada? A parte que está sombreada é um quadradinho, então um quadradinho vai vir aqui em cima. Então, olha só, o primeiro eu já resolvi. O segundo, a mesma coisa, eu vou pegar o total, colocar aqui embaixo e a parte sombreada eu vou colocar aqui em cima. Só que observe uma coisa, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem, olha só, nas minhas opções aqui, olha, não tem o número 9. Então, como que eu vou fazer para descobrir? Uma coisa que a gente pode observar aqui, olha, que a parte sombreada não vai dar um número, um valor inteiro. Olha só, que eu tenho um quadradinho, que meio, meio, meio quadrado, meio quadrado, meio quadrado. Então, eu vou somar os valores aqui, olha, esse com esse vai dar 1, mas esse aqui 2, mas esse aqui 3,5. Então, olha só, eu tenho 3 quadrados e meio e um total aqui de 9 quadradinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse valor. É o que a gente vai achar de fração equivalente. Então, quando eu dobro o valor aqui, olha, de 3,5, 3,5 vezes 2, 3,5 mais 3,5 igual a 7. E o total de quadradinhos aqui, olha, é 9. 9 vezes 2, 18. Então, tá vendo? Aí eu consigo, olha só, eu tenho a opção 7 sobre 18 aqui. Então, você vai fazer de cada um e ver qual das opções melhor representa a sua resposta. Na própria questão número 2, a gente tem aqui a letra B. Escreva uma fração que representa a parte não colorida de cada figura acima. Então, aqui a gente vai fazer o contrário, olha só. A parte não colorida representa quanto? O todo permanece o mesmo, nesse caso aqui, 18, não é? Então, olha só, o todo continua sendo, 18. E a parte não colorida, aqui foi, a colorida foi 1. A parte não colorida,
Olha, os quadradinhos em branco são quantos? São 17, né? Então, você vai fazer isso também para a figura 2 e para a figura 3, ok? Vamos agora para a questão número 3. Olha só, no mês de setembro, o município de Rio Verde apresentou as seguintes condições meteorológicas. Então, olha só essa primeira semana. Na segunda, na terça e no sábado, faz sol, né, conforme a legenda. Na quarta e na quinta, vai ser céu nublado. E na sexta, aqui, olha, representando a chuva. A pergunta é o seguinte: a fração que representa os dias sem chuva ou sem vento em relação ao total de dias daquele mês é. Então, primeira coisa que a gente vai observar, qual que é o total de dias desse mês? Então, olha só, aqui tá falando, tá mostrando aqui a quantidade de dias, né? Você vai contar aqui, vai colocar embaixo aqui o total de dias. Total de dias. Não vou contar, não. Mas vai ser 30 ou 31 ou 28, se for fevereiro. Vai contar o total, vai escrever esse total embaixo. E eu quero só os dias sem chuva ou sem vento. Se eu quero os dias que não teve chuva, ou, né, que no caso seria uma adição, que não teve vento, eu vou contar somente os dias que teve sol e os dias que estava nublado. Então, eu vou contar a quantidade que teve sol, a quantidade que estava nublado e vou colocar aqui em cima e vou ver qual das opções marcar aqui, qual das opções vai ser o que representa essa fração. Questão na letra B, qual a fração representa os dias ensolarados em relação ao total de dias daquele mês? Então, olha só, em relação ao total de dias daquele mês, de novo, eu vou fazer o quê? Vou pegar o total de dias, colocar aqui embaixo e contar quantos dias ensolarados que teve. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser 9 sobre o número total de dias, deve ser 30. Na letra C, escreva a fração que representem a quantidade de dias do mês de setembro para cada um dos 4 tipos de condições meteorológicas em relação ao total de dias desse mês. É a pergunta um pouco confusa, mas ela quer o seguinte: ela quer que você faça a representação da fração de cada um aqui, do sol, da chuva, vento e nublado. Então, o denominador vai ser igual para todos, tá? Mês de setembro, ele tem 30 dias, então vai ser aqui, olha, 30 dias, embaixo, opa, 30 dias embaixo, e sol, quantos dias ensolarado que teve? Então, a gente vai colocar aqui quantos dias de sol que teve. De novo, aí a gente vai representar da chuva, 30 dias, e vou contar quantos dias de chuva que teve, vou colocar aqui em cima. Vou fazer o mesmo com vento e com nublado. Na letra D, compare a fração que representa a quantidade de dias nublados com a que representa a quantidade de dias com sol em relação ao total de dias desse mês. Qual é maior? Como você chegou a essa conclusão? Então, você vai pegar aqui a fração que você achou do dia nublado junto com a que você achou aqui dos dias com sol e vai comparar
qual que é maior? Qual que teve mais, né? E vai escrever a sua conclusão. Vamos continuar aqui com a questão de número 4. Observe os segmentos de reta AB, CD, EF e GH em relação ao destaque. Então, aqui está explicando que esse pedacinho aqui AB, ele representa 1/3 de CD, porque, olha só, é só um pedaço de 3, então, 1/3 de CD. CD, 3/5 de GH, olha só. CD são 3 pedaços e ele representa 3 de 5 do GH, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. E GH é 5/4 de EF. Por que 5/4? Ele é maior, tá vendo? Olha, ele é 5 e ele representa 5 quantidades das 4 aqui do EF. Você vai completar as sentenças adequadamente, tornando-as verdadeiras. AB representa quanto? Qual fração de EF? Então, olha só, AB tem quanto? 1, não é? E EF tem 1, 2, 3, 4. É o mesmo tamanho? Então, o AB ele representa 1/4 de EF. Você vai fazer isso para cada questão aqui, observando a medida, né? E o total. O dia aqui, o final, vai ser sempre o que vai ficar embaixo, tá? Número 5. Pedro e João fizeram uma prova de matemática com 30 questões. Pedro acertou 5/6 das questões e João errou 3/5 delas. Nessas condições, é correto afirmar que. Então, para a gente saber quanto que cada um acertou ou errou, a gente vai usar a fração em relação ao total de questões. Lembra lá na atividade, a primeira, da Lua, né, para a gente descobrir o diâmetro da Lua em relação ao diâmetro da Terra? O que a gente tem que fazer? Esse é o total, né? Então, eu vou dividir esse total em 6 partes e vou pegar 5 dessas 6 partes. Então, vou pegar 30, vou dividir por 6 e vou multiplicar por 5, né? Se você fizer o contrário, também vai dar certo, só que vai ficar uma conta maior. Se você quiser pegar 30 e multiplicar por 5 e dividir por 6. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que quando ele fala que o Pedro acertou 5/6 das questões, significa que ele pegou 30 questões e dividiu por 6, e o resultado dessa divisão, né, ele vai pegar 5 dessas 6 partes que foram divididas. Então, recapitulando, eu tenho 6 partes, que eu dividi aqui o 30 por 6, e vou pegar 5, só 5, tá? E vou pegar 5 dessas 6 partes, que vai representar quantas que o Pedro acertou, ok? Então, é uma continha básica. A mesma coisa você vai fazer com o João, só que aqui, olha, ele tá falando que é 3/5, então você vai dividir esse 30 aqui por 5 e pegar 3 partes dessas 5 que foram divididas, ok? Vamos fazer aqui a questão número 6. Olha só, determine quantos carros iniciaram uma corrida de Fórmula 1, sabendo que 12 carros que completaram todas as voltas representam 2/3 do que iniciaram a corrida. O que acontece? Né? Numa corrida de Fórmula 1, nem sempre todos os carros que começam vão terminar a corrida, né? Alguns batem, dão problema. E os seguintes valores: 12 carros completaram todas as voltas. E esses 12 carros representam 2/3 do total que iniciaram. Então, de novo, a gente vai naquela ideia, olha só, de dividir as partes por 3 e multiplicar
né, pela quantidade de símbolos, só que a gente não sabe quanto que é o total. Então, vamos pensar o seguinte, olha só. O total foi dividido em 3 partes, então, vou dividir aqui em 3 partes. Vamos pensar aqui que a gente tem 3 partes, 3 quadradinhos representando. Então, dessas 3 partes, ele tá me dizendo que 2 dessas partes, então, aqui, olha, 2 dessas partes. Então, eu vou pegar aqui esse e esse, essas 2 partes, elas representam qual valor? Essas 2 partes representam 12. Eu preciso saber qual o valor de cada parte para eu saber quanto que tem no total. Ora, bem simples. Se 2 representa 12, então eu tenho que dividir por 2, né? Para saber quanto que vale uma parte. Então, olha só, 12 dividido por 2 vai dar 6. Tá meio fora da linha aqui, mas acho que deu para vocês entenderem. Então, olha só, cada partezinha aqui, essa parte, essa parte, essa parte, vale 6. Então, para eu saber o total, olha, 6 mais 6 mais 6 vai ser igual a 18. Acabei resolvendo para vocês, né? Então, na questão número 7, é a mesma ideia daquela questão que a gente fez lá em cima, se não me engano, a questão 4. Então, olha só. Considerando que A, B e C indiquem as medidas dos volumes dos sólidos geométricos indicados nos desenhos e que os 3 sólidos foram formados por bloquinhos idênticos, complete as afirmações. Ah, professor, mas eu ainda não sei o volume dos sólidos. Não precisa saber. A única informação que você precisa saber é que cada bloquinho desse aqui, olha, são bloquinhos idênticos. Mesmo na A, B e C, são todos bloquinhos idênticos. Então, significa que foi repartido na mesma medida. E o que ele quer saber? O bloquinho A, representa qual fração de B? Então, olha só, B vai ser o meu total, né? Tá falando aqui A de B, então B, como tá em segundo aqui, vai ser o meu total. Vamos fazer essa aqui para vocês entenderem. B, como B é o meu total, B tem quantos quadradinhos aqui? 3, né? Então, vai ser o meu total aqui. E o A representa quantos quadradinhos? 1. Então, A representa 1/3 de B. Vocês vão fazer isso para a letra B, para a letra C e para a letra D. Lembrando, gente, que aqui nesse bloquinho C, tá? É volume. Então, olha, não tem só essas partes que estão mostrando aqui, não. Tem um quadradinho escondidinho aqui atrás, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um 8 aqui, ó, escondidinho aqui atrás, que a gente tem que contar com ele também, tá? É só um detalhe para você fazer as questões aqui corretamente, tá? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar para esclarecer, ok? Até a próxima aula.